Jornal Band News, entrevista. Informação, prestação de serviço, entrevistas, esse é o Jornal Band News. E vamos conversar com a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Ceres Almeida. O Hospital Municipal Exaú Matos é a única maternidade 100% SUS de Conquista e referência em gestação de alto risco para toda a região sudoeste da Bahia, atendendo também o norte de Minas Gerais e outros estados. Só para você entender, ouvinte, entre janeiro e junho foram realizados 3.389 partos, né? Média aí de 565 por mês, colocando o Exaú entre as maiores maternidades da Bahia. De janeiro a maio, atendeu pacientes de 163 cidades diferentes, sendo 69 de outros estados e 28 municípios baianos não pactuados, bem acima da pactuação oficial com 66 municípios. A gente deseja uma boa tarde para a Ceres, já que nos estúdios da Band FM. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer a vocês, né, da Band, o convite para poder estar aqui falando um pouco a respeito do Hospital Exaú Matos e reforçando a importância que ele tem, não só para a Vitória da Conquista, como para toda a região. Ceres, a gente trouxe aí os números. Como eles comprovam a relevância regional do Exaú Matos? O Exaú, ele é a única maternidade pública de Vitória da Conquista. Desde o ano passado, quando o Unimec fechou seu serviço, o Exaú já assumia esse papel de realizar praticamente todos os partos da rede pública e assumiu isso sozinho a partir de novembro, se eu não estou enganada, do ano passado. E ele é referência para a gestação de alto risco na região sudoeste. Então, a gente é uma maternidade classificada como abrangência e, por isso, além dos 19 municípios da região de Vitória da Conquista, nós também recebemos de outros municípios da região sudoeste. Eu tive uma curiosidade aqui, quando falou, Sheila colocou 565 partos por mês. Eu dividi por 30, deu 18,33 partos por dia, né, a média. O que eles revelam sobre a confiança da população? Todos esses números que apresentamos aqui, Sheila apresentou, a gente faz essa divisão agora por curiosidade, a necessidade de um novo modelo de financiamento para a unidade Exaú Matos. É necessário porque nós atendemos, como vocês viram no início das informações de Sheila, ela fala de alguns municípios que são os 28 não pactuados. Isso é essa média, mas a gente atende às vezes muito mais do que esses 28. Tem mês que escapole, né? Para você ter ideia, tem dias que a gente faz em torno de 25 partos dias. Além disso, 60% dos nossos atendimentos são de gestantes de alto risco. 1 por hora. Então, como 60% dos nossos atendimentos são de alto risco, isso quer dizer que a maternidade, ela tem uma complexidade maior e, por isso, a possibilidade dela atender gestantes que venham ter eventos adversos, que são aqueles eventos que fogem da programação de um bom prognóstico, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque a gente recebe muita gente que não faz o pré-natal devidamente. A gente recebe gestantes que têm complicações prévias e complicações gestacionais, que são inerentes à gestação, mas complicações também que são patologias anteriores à gestação, patologias adquiridas na gestação, e que tudo isso leva o risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente sabe que por isso nós estamos mais expostos a terem casos que chegam na mídia, que chegam de forma diferente do que realmente aconteceu dentro do contexto da maternidade, né? Então, a gente há uma complexidade, né? Por conta da complexidade daquilo que a gente atende. São muitos atendimentos, né? A gente tem aí os números. Para você que está acompanhando aqui o Jornal Band News, ligou o rádio agora, a gente está com a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Ceres Almeida, falando aí sobre o Hospital Municipal Exaú Matos, a única maternidade 100% SUS. Ceres, quais são os principais equívocos que a senhora precisa esclarecer, né? A senhora disse que muitas vezes chega uma notícia
e vezes não trazem os números reais. Sheila, ó, só para você, eu vou só te citar uma coisa. Ele falou dos partos, né? A gente hoje tem dias que a gente faz em torno de 25 partos. 25. Tem dias que gira a madrugada, né? Gira todo, o tempo todo. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só em atendimentos ambulatoriais na obstetrícia, tem dia que a gente faz 90 atendimentos. São 90 mulheres atendidas lá na emergência, né? E, às vezes, existem situações por exemplo, da clínica que a gente não pode revelar, nem a respeito da paciente, nem a respeito da situação. Porque quem atende sabe que existe o sigilo, que os atendimentos na área de saúde, eles devem ser mantidos em sigilo. Isso assim é preconizado na lei. Sim, assim como a situação clínica da paciente e as ocorrências. Então, muitas vezes, às vezes eu sou questionada, você vai deixar falar isso do hospital e vocês não vão rebater? Mas a gente tem muitas vezes que apanhar e a gente não pode revidar. Essas críticas impactam o dia a dia da equipe, o atendimento? Impactam muito, Sheila, pelo seguinte: com essas críticas infundadas muitas vezes, porque quando a gente acusa alguém, a gente tem que acusar baseado realmente numa investigação, num processo. E quando se faz isso de forma infundada e irresponsável, os médicos, muitas vezes, a gente tem tido dificuldade de fechar plantões, de fechar o quantitativo de profissionais que é necessário para que a gente possa garantir segurança para os pacientes e garantir, muitas vezes, a assistência. Então, os médicos, eles não querem se ver expostos, muitas vezes, por coisas que merecem uma investigação maior para que você possa acusar. Então, a gente tem tido muitos médicos pedindo para sair dos plantões por conta dessa questão toda que a mídia, muitas vezes, que as pessoas irresponsáveis fazem. Entendeu? Aí falta profissional, os profissionais não querem mais ficar e isso complica, porque se eu preciso hoje de 3 obstetras para fazer o atendimento, a gente tem uma equipe de enfermeiros obstetras. Os enfermeiros ainda ficam por conta de uma questão de demanda de mercado. Mas os profissionais médicos na área de obstetrícia e muitas vezes na área de neonatologia, eles têm se recusado, principalmente obstetrícia e anestesia. Eles não querem ficar expostos. Séries, boa tarde. Como é que é feita a decisão entre parto normal e cesariana e quais medidas garantem a segurança da gestante e do recém-nascido? Olha, o critério de decisão, existem critérios pré-estabelecidos pelas associações médicas de obstetrícia e do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Nós, nos Almados, seguimos os critérios que estão estabelecidos tanto na Organização Mundial de Saúde quanto nessas associações médicas brasileiras. Né? Então, a gente segue o que está lá dentro do protocolo. E a gente procura, ao máximo, cumprir isso e acompanhar isso dentro da instituição. Então, a gente não utiliza nenhum protocolo que seja por conta do médico ou por isso ou por aquilo. Isso é avaliado. Estamos conversando com a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Séries Almeida. Séries, é realmente uma situação difícil, né? Quando sai uma notícia da forma como você colocou, explanou aqui pra gente e pro ouvinte, e esses desdobramentos, tirando a tranquilidade não só dos médicos, mas de toda a equipe, até da direção. Aí eu pergunto, como a equipe lida com situações de perda, que infelizmente podem ocorrer, mesmo a gente sabe que vocês seguem à risca todos os protocolos de saúde que são exigidos? Olha, quando qualquer caso de perda, seja materna, seja neonatal, seja infantil, existe na unidade alguns órgãos, algumas instâncias dentro da unidade que promovem a investigação do caso. Qualquer que seja o evento adverso, eu vou colocar aqui evento adverso, muita gente não sabe o que é aquilo que foge do que deveria ser. Então, por exemplo, se o prognóstico de um paciente era ele sobreviver e por um motivo qualquer não acontece,
a gente investiga se no meio desse processo de atendimento Alguém falhou. houve alguma falha. Na segurança do paciente, a gente está até na semana da segurança do paciente, você investiga isso para que outros casos não aconteçam. Então, a gente, dentro do Isaú, a gente tem um núcleo atuante da segurança do paciente, que é composto por médico, enfermeiro e outros profissionais, farmacêutico, fisioterapeuta. Então, a gente tem uma equipe, uma comissão, que ela é permanente, médico e enfermeiro é permanente, os outros é de acordo com o caso. E a gente tem a comissão de investigação de óbitos, que aí investiga todos os óbitos, sejam esses que têm uma repercussão maior, como aqueles que não. Então, todos os casos são investigados. A gente tem comissão de ética médica e comissão de ética de enfermagem também dentro da instituição. Então, todo esse processo investigativo a gente faz. Quando a gente identifica alguma provável, um provável evento que foi causado por algum desvio daquilo que deveria ter sido feito, a gente implanta medidas para contenção de erros, entendeu? E fica como, a contenção de erros é muito importante, né? E os hospitais hoje, todos eles lidam dessa forma, né, Célia? Entendendo o que aconteceu para esse erro, Sheila, né, não ser repetido. Jornal Band News, informação, você acompanha aqui. Séries, fala pra gente sobre a estrutura, né? Estrutura física do hospital, se esse repasse financeiro está sendo suficiente para essa demanda real, né? Olha, eu sou enfermeira de formação e eu trabalhei no Isaú quando o Isaú abriu, né? Então, eu sou bem antiga, conheço o Isaú de muito tempo. O Isaú, ele aumentou um pouco, ele progrediu em relação à estrutura ao longo desse tempo, desses anos, né? Ele abriu em 1993, 94, março, e aí eu entrei em setembro. Tem exatamente lá 31 anos, né? 31 anos. Eu conheço o Isaú desse tempo. Então, assim, o Isaú melhorou, aumentou, ampliou, mas não foi na proporção do atendimento que é hoje. Então, hoje, a gente tem um déficit estrutural em relação à capacidade de atendimento. Por isso, gera, muitas vezes, uma sobrecarga no atendimento, né? Hoje, a gente os recursos, eles são insuficientes para que a gente faça qualquer reforma estrutural. A gente tem feito algumas coisas com a colaboração das faculdades. Então, a gente tem as faculdades que fazem estágio lá, e aí a gente tem a Uninasal, tem a FASA, tem a própria... Essas faculdades, elas nos procuram e de alguma forma dão alguma contribuição, que a gente tem feito algumas mudanças. Mas em relação à manutenção do serviço hoje, a gente tem um contrato com a prefeitura que o valor é insuficiente hoje para que ele possa financiar todo esse atendimento. Então, isso gera um déficit proporcional, um déficit grande mensal. A partir do mês de maio, nós passamos a receber um recurso que é do governo do estado, mas mesmo com o recurso do governo do estado, a gente ainda fica com um déficit em relação àquilo que a gente faz de atendimento dentro da unidade. Ele não é suficiente para cobrir todas as despesas. Então, essa busca tem que continuar, né? A busca tem que continuar, porque o recurso estadual que a gente recebe a partir de maio foi para todas as maternidades. Não foi no nosso caso, que excede aquilo que a gente tem proposto para atender. Sérgio, a gente estava conversando aqui, eu e o Marcelo em off, o número de habitantes de Vitória da Conquista. Logo aí a gente chega aos 400 mil habitantes, né? Então, acho que já temos, né? Como cresce, né? Falar oficialmente, né? Divulgar. E aí a gente ainda tem as cidades, né? Os pacientes que vêm de outras cidades. Muitas vezes essas outras cidades não têm médicos plantonistas, né? E vêm para Vitória da Conquista e buscam a unidade. O Isaú hoje, a nossa capacidade hoje seria para a Vitória da Conquista. Em algumas áreas, a gente só... UTI neonatal. Hoje, nossa UTI neonatal, com 10 leitos, a gente só tem capacidade para atender Vitória da Conquista. Mas a gente atende Vitória da Conquista, os 19 municípios da região de Vitória da Conquista e os demais das regiões de Brumado, Guanambi, Itapetinga, né? Principalmente Itapetinga e Brumado. Então,
vai muito além. Séries, minha pergunta é justamente com relação a isso. Recentemente nós tivemos aqui a visita do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, porque outra demanda também do Exaú é a questão do norte de Minas Gerais, sim, que não são pactuados, né, na sua maioria. Não. E a prefeita Sheila Lemos tem mantido esse diálogo para que haja, sim, essa pactuação com o norte de Minas Gerais, que é como se fosse vizinho de Conquista, né? Como se fosse, não, é vizinho de Vitória da Conquista. E como é que estão essas tratativas também para que o Exaú possa receber também outros recursos de outro estado, até porque são mães que vêm buscar atendimento em Conquista também devido à proximidade e os avanços da nossa medicina, né? Olha, a gente sabe que parte dos atendimentos que a gente faz aqui de outros municípios são registrados como de Vitória da Conquista, né? Por conta da proximidade, muita gente tem residências, né, aqui em Conquista e se utilizam desses endereços para ter esse tipo de atendimento. Recentemente, a partir daquele momento, daquela visita, daquela conversa com o governador de Minas Gerais, surgiu uma proposta de se formar uma comissão, de fazer um entendimento para que se possa fazer essa negociação, que não é feito direto com Vitória da Conquista, é feito com o estado da Bahia e esse repasse posteriormente feito pelo estado para a gente. Essa semana passada ainda, o coronel Ivanildo, que é chefe de gabinete da prefeita, me pediu uma nova relação de atendimentos, porque a gente faz esse acompanhamento de atendimentos, de quantos atendimentos a gente faz. A gente fez uma atualização de dados para que ele pudesse estar dando continuidade a essas conversações com o estado de Minas, para que a gente possa ver a possibilidade de recebimento de algum recurso a mais. Séries, qual o recado que você deixa para quem depende do Exaú e para os profissionais que, com tudo que você colocou aqui pra gente, pro ouvinte Band, né, que eles mantenham o serviço funcionando? Para a população é dizer que o Exaú, os profissionais são comprometidos, eles se preocupam com o que acontece lá dentro, a gente segue os protocolos que são protocolos validados, né? Lá ninguém faz nenhum tipo de empirismo, a gente não faz nada aleatório e tudo o que acontece lá, a gente tem investigado, tem procurado modificar os processos, procurado melhorar a estrutura do hospital, capacitar os profissionais para que esse atendimento seja cada dia melhor e mais qualificado para a população. E nós também temos canais abertos para que a população também possa levar as queixas que são necessárias para que a gente melhore mais ainda. A gente tem a ouvidoria do município que também ouve as pessoas que são atendidas no hospital, né? Porque a gente não é onipresente e não tem essa ideia de tudo que acontece. Mas o que acontece em termos de assistência, a gente tem procurado acompanhar e melhorar os processos cada dia mais. Séries, e os municípios pactuados, como podem apoiar o hospital? A gente, tanto os municípios quanto os políticos que a gente tem aqui em Vitória da Conquista, eu tenho falado isso, falei isso numa reunião com os vereadores e tenho procurado agendar com eles individualmente, com cada um, para que eles possam minimamente olhar para o Exaú. A gente pode receber emendas parlamentares, a gente pode receber doações, eu tenho dito isso para os municípios, a gente pode receber algum tipo de doação que a gente possa utilizar dentro do próprio Exaú, né? Então a gente tem procurado estabelecer essas conversações junto com os municípios e os municípios também, os prefeitos da região podem se manifestar junto ao governo do estado para que tenham um olhar diferenciado para o Hospital Exaú Matos, porque quem tira eles do sufoco com certeza nesses momentos é o Exaú. Você já recebeu alguma ligação de algum prefeito desses municípios que são compactuados com o Exaú? Não. Nunca ninguém ligou para dizer nada, para prestar uma solidariedade? Não. Nós nunca recebemos. Quais deputados já destinaram emendas recentemente? Que é até importante, né, Bonfá, divulgar os deputados que ajudam o Exaú. A gente está aguardando, Rodrigo, tem 2 emendas parlamentares, né, que são destinadas, eu lembro de uma... eu não vou nem te dizer o deputado agora, porque realmente eu não estou lembrando, porque eles articulam pela Secretaria de Saúde, né? Mas 2 deputados se manifestaram em relação a valores para o Hospital Exaú Matos, mas esse recurso ainda não chegou. Entendi. E houve, na visita da secretária,
de Valdenor, que foi em equipamentos, a gente recebeu 1.200.000. Uma das emendas, eu estou lembrando que é de Léo, né? Léo Lomanto. De Léo Prates, a gente recebeu algumas coisas também, camas, equipamentos, e Fabrício foi uma ambulância. O Fábio Sena, ele que é chefe de comunicação da Câmara, tá lembrando aqui que o João Roma já destinou 1 milhão quando foi deputado federal. Mas eu tô falando do meu período agora. Isso, no seu período, mas ele já, João Roma também, anteriormente a mim, o ano passado, teve várias emendas que foram destinadas ao Isaú. Importante. A população, né, Sheila, poderia ajudar. Você tem um celular na mão que lhe conecta com tudo. Então ajude o Hospital Isaú Matos fazendo esse chamamento aos políticos, né? Para que eles olhem com mais atenção, com mais carinho, e principalmente os prefeitos das cidades. São 16 cidades, né, Séries? São da região de Vitória da Conquista são 19. Na teoria, 19. na prática. Na prática é muito mais. Exatamente. Porque, para você ter ideia, a gente recebe, gente, até da Chapada, gente. Lá em cima, da Chapada. Eu já vi ambulância de Barreiras no estacionamento do Isaú. Já vi ambulância de Barreiras. Outro dia me ligaram da região de Guanambi para eu receber uma gestante. Aí eu fiz assim, Guanambi não fez por quê? Vejam com Guanambi, porque Guanambi tem condição de atender também do mesmo jeito que o Isaú tem. Porque eles têm uma estrutura que permite. E aí acabaram resolvendo por Guanambi, mas a gente recebe mesmo porque eles dizem que a gente atende. Então, como a gente atende, eles mandam. Mas é complicado, né, Sério? Chegar uma mãe 9 meses, né, Sheila? E aí vai fazer o quê? Vai voltar? Não pode voltar. Porque parto é emergência. Exato, Então a gente recebe. Então, população, fica aqui o pedido da Band, faça essa pressão com os prefeitos dessas cidades que pacientes vêm para a Vitória da Conquista e eles nunca nem se dispuseram a fazer uma ligação para entender de que forma eles podem ajudar o Hospital Isaú Matos, que atende os munícipes da cidade dele. Agradecemos sua participação aqui por essa entrevista. Conversamos com a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Conquista, Séries Almeida. Os canais sempre abertos aqui da Band FM, como nós também, né? Sempre ao lado da população para ouvi-los e questionar os órgãos responsáveis, trazer a informação, porque esse é o compromisso do jornalismo da Band, Séries. E atirar pedra é muito fácil, né, Sheila? Atirar pedra é muito fácil. Eu utilizei essa semana a mesma coisa que você falou, né? Que é muito fácil a gente acusar, mas é muito difícil a gente procurar saber o que aconteceu e dizer assim, não, o que aconteceu? Eu vim aqui para ajudar. E atirar pedra não ajuda a resolver nada. Exatamente. Né? Tá complicando a situação psicológica de todos que trabalham no Isaú Matos. Jornal Band News, acerte a hora, 1h13. Jornal Band News volta.